Fala turma, tudo bem? Bom dia. Hoje vamos falar aqui no Crypto Club sobre a MicroStrategy. Será que ela está em apuros? A gente vai mostrar um pouco do gráfico e vamos tentar entender a situação da MSTR. MicroStrategy, vocês já sabem, é a empresa pública maior do mundo, detentora corporativa de Bitcoin. 50 mil Bitcoins em reserva. Mas com a queda do preço do Bitcoin, as ações da empresa derreteram. E a gente vai ver se isso é realmente uma oportunidade ou se o investidor que tem as ações está em apuros, ok? Recentemente, inclusive, vou até postar aqui, a gente vê aqui o presidente, o CEO da empresa, Saylor, Michael Saylor, mostrando que uma certa preocupação, inclusive vendendo, não as ações, mas vendendo ações ordinárias, como se fossem opções, para arrecadar, Ele arrecadou 1,44 bilhões de dólares para não ter que vender, na verdade, a parte de sua reserva, da reserva da empresa. Isso foi mais destinado para cobrir despesas, dívidas e os dividendos de ações preferenciais e obrigações que a empresa tem no curto prazo, tá? Então, isso foi uma necessidade da empresa. E uma segunda preocupação que a gente também está observando é exatamente sobre o índice MSCI, a qual o MicroStrategy faz parte. Então, se realmente a MicroStrategy sair desse índice, pode ser que os investidores ou as instituições que aplicam através desse índice, desse index, tenham que retirar parte dos seus bilhões, e isso seria uma dura pena para a empresa, tá? Mas, enfim, acho que é interessante mostrar aqui que a MicroStrategy já caiu 65% do último topo, não o topo histórico da empresa, como vocês estão vendo nesse gráfico semanal, tá? Mas é uma queda muito maior do que o próprio Bitcoin, já que a empresa tem uma correlação grande, e seu stack está totalmente em Bitcoin como reserva. Mas vamos para o gráfico, vamos mostrar aqui se isso pode ser uma oportunidade ou se realmente a empresa está numa situação delicada. Bom, delicada, lógico, depois de cair 60%, que é exatamente essa queda, não é uma situação fácil. O preço médio que a MicroStrategy tem, o BTC, ainda está abaixo do valor do Bitcoin atual. O Bitcoin agora em 92, Então a MicroStrategy ainda tem uma gordurinha para queimar, ok? Mas o que chama atenção é que a MicroStrategy caiu além do Bitcoin, muito além do Bitcoin. O Bitcoin caiu de 126 para 90, para 82 como sua mínima, Então, em torno de 30%, 30% a 35%. Já a MicroStrategy ultrapassou 60% de queda, ok? Mas eu estou vendo uma coisa bem relevante aqui. Eu gostaria de chamar a atenção para o pessoal que gosta de investir fora, que vê a MicroStrategy como uma possibilidade de investimento também. Duas coisas importantes. Primeiro, que o movimento foi mais forte, Então, essa queda da ação me parece mais inclinada. Eu não gosto de atuar quando o vendedor faz uma movimentação dessa, tá? Mas pode ser, sim, o início de uma montagem para a MicroStrategy, para a MSTR. Tá? Por quê? Porque pela primeira vez a gente chega próximo a uma zona compradora. Isso de fato está acontecendo aqui. Temos dois suportes importantes aqui na ação. Fica bem claro. Uma é essa que já tocamos, e a outra seria essa faixa aqui, onde tem um order block, na faixa do 125, por ali, 120. E uma outra coisa que chama muito atenção, e vocês não podem deixar de perceber, depois de uma sombra bem baixa, inclusive descendo mais nesse período, a gente tem uma concentração muito grande de volume aparecendo. Esse volume aqui está grande, inclusive com um pico aqui
chamativo. Então, nosso amiguinho candle vermelho apareceu e isso aqui é relevante no preço. A gente sabe que o volume pode marcar a inflexão dos preços. Não é à toa que esse gap já trouxe uma resposta, né? Junto com o Bitcoin, o MicroStrategy conseguiu dar uma pequena reação. Não estou dizendo que aqui já é fundo do papel. O papel está mais frágil do que o próprio Bitcoin. Mas, para quem é investidor de longo prazo, ele já pode começar uma montagem bem gradativa, né, nos testes. Eu diria que nos testes seria o melhor movimento. Então, o ativo pode fazer isso. E aí, realmente, ali no 150 até a faixa de 120, não é uma faixa pequena, mas é uma faixa bem interessante para a montagem. Tá? A gente pode ver que o ativo talvez consolide a partir de agora e vá fazer um teste exatamente naquela zona de suporte que eu mostrei para vocês, bem aqui. Mas não temos como cravar, porque ele já pegou no primeiro suporte e a gente pode ainda ir no segundo, né? O que me chama realmente a atenção e o destaque que eu quero trazer para vocês é realmente esse pico de volume. Esse pico de volume está gritando, o preço está gritando aqui. E eu vejo que abre sim uma oportunidade para esse movimento. Ó. O início de uma acumulação. Tá? Então, você que é investidor, talvez um investimento de longo prazo, que acredita no Bitcoin também, já que tem uma correlação muito grande, aqui pode ser uma montagem, uma outra montagem, uma outra montagem. Né? A gente não tem interesse nenhum em acertar fundo, ok? Mas se você começa a adquirir de forma gradativa, com um PL bem pequeno, também você percebendo que isso não é uma acumulação, você simplesmente corta, seu stop aqui vai ser financeiramente irrelevante. Então, perder com pouco e na hora de ganhar, ganhar com muito. Então é isso, MicroStrategy está no radar, continua no radar, as notícias estão bombando, assim como o próprio Bitcoin, né? Diante da sua volatilidade. A empresa abriu uma queda de mais de 60%, talvez isso seja um excelente risco-retorno que está começando a abrir, está se iniciando, ok? Então, pessoal, monitorar porque eu acho que se o Bitcoin se sustentar na casa dos 80, a MicroStrategy passa a ser uma grande oportunidade no futuro próximo, ok? É isso. Não aproveitando, dê seu like, contribua, assine nosso canal e venha dividir com a gente suas dúvidas para construir juntos um caminho, uma trajetória um pouco mais fácil no mercado. Ok? Um abraço para todos. Valeu!